Olá, que bom estarmos juntos para essa nossa conversa. Já parou para pensar que a realidade que a gente percebe com os olhos, os ouvidos, o tato é só uma fração, uma lasquinha de tudo que realmente existe? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa ideia fascinante de que o universo é um oceano de frequências e nós somos os sintonizadores. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 etapas bem interessantes. Primeiro, a ideia da realidade como um rádio. Depois, vamos explorar as frequências da vida, encarar o desafio da nossa própria percepção, para então a gente descobrir a harmonia da coerência e, finalmente, o mapa para o nosso bem-estar. Vamos começar a girar esse botão. Então, para começar, vamos pensar numa coisa bem curiosa. E se a realidade que nos cerca funcionasse, sabe como? Como um rádio antigo, que só consegue sintonizar uma estação de cada vez. Isso muda tudo, não muda? A ideia de que aquilo que a gente chama de real é, na verdade, um recorte. É como se a gente estivesse olhando o mundo por uma frestinha, sabe? Vendo só um pedacinho de um quadro imenso, vibrante, que está bem ali, do outro lado. E aqui a gente tem a prova visual de como a nossa visão é seletiva. Pensa só, essa faixa minúscula e colorida é tudo que a gente consegue enxergar de um oceano de energia chamado espectro eletromagnético. Ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, tudo isso está passando pela gente agora mesmo e a gente nem percebe. É impressionante, né? E, sabe, isso não acontece só com a visão. Nossos outros sentidos também. A nossa biologia funciona como um sintonizador muito, muito específico. Um rádio que foi calibrado para sobrevivência, não para perceber a realidade inteira. A gente só capta o que é essencial para poder navegar no nosso ambiente. Bom, se a realidade é feita de frequências, então ela não tem uma camada só, certo? Agora, a gente vai começar a explorar a arquitetura oculta do que existe de verdade para muito além do que os nossos olhos conseguem ver. A realidade não é uma coisa única, é como se fosse uma pilha de frequências. Começa com o físico, aquilo que a gente toca, passa pelo que a tecnologia nos ajuda a enxergar e vai até o mundo simbólico, aquilo que a gente compartilha através da cultura. E o mais legal é que essa sintonia não é só para fora. O nosso próprio universo interno também opera em frequências. As nossas ondas cerebrais, seja no sono profundo, no estado criativo ou no foco total, tudo isso são camadas que estão moldando ativamente como a gente experiencia o mundo a cada segundo. E aqui está o ponto central. A nossa percepção não é uma janela passiva, de jeito nenhum. Ela é construída, ela é colorida por tudo que acontece aqui dentro. O mesmo dia pode parecer cheio de oportunidades ou então cheio de obstáculos. E o que muda? A nossa narrativa interna, o ritmo da nossa respiração, para onde a gente aponta o nosso foco. Ok. Se o que a gente já percebe é tão complexo, o que dizer então de tudo aquilo que está além? Agora a gente vai encarar de frente a escala, assim, monumental, do espectro que a gente simplesmente não consegue capturar. A pontinha do iceberg é a nossa realidade de todo dia, mas por baixo da superfície, nossa, existe um universo invisível imenso. A maior parte dos sons, partículas que nos atravessam aos trilhões, sem que a gente sinta, e até o nosso próprio inconsciente, que guia tantas das nossas decisões. É um mundo que a gente deduz que existe, mas não experiencia diretamente. E essa é a grande virada de chave sobre as nossas limitações. Elas não são uma falha. Pelo contrário, elas são uma característica do nosso design biológico, que foi otimizado para nos manter vivos. Então, peraí. Diante de tantos limites, como é que a gente pode se alinhar com essa realidade tão vasta? A resposta talvez não esteja em tentar ver tudo, mas em encontrar harmonia. É aqui que entra o conceito de coerência. E esse é o conceito central. Coerência não é sobre expandir a percepção até o infinito. É sobre criar harmonia aqui dentro, entre o nosso corpo, nossa mente e nossas emoções. É sobre a qualidade da nossa sintonia pessoal. E se essa busca por harmonia for mais do que só algo que a gente faz? E se for um princípio do próprio universo? Vamos explorar uma ideia bem fascinante que expande um pouco essas fronteiras. A hipótese dos campos mórficos de Sheldrick sugere algo incrível, que o universo pode ter uma memória coletiva onde padrões que se repetem se tornam mais prováveis com o tempo. É uma ideia que expande a mente, porque sugere que quando a gente busca coerência, talvez estejamos nos sintonizando com padrões de harmonia que já existem na própria natureza. Certo. Agora vamos trazer toda essa perspectiva, que parece até cósmica,
de volta para um nível bem pessoal, bem prático, focado no nosso bem-estar do dia a dia. O ponto crucial é que nós temos ferramentas para afinar nosso próprio sistema. Com uma respiração mais regulada, com a meditação, processando o que a gente sente e criando histórias internas mais saudáveis, a gente pode ativamente cultivar um estado de bem-estar e de alinhamento, não importa muito o que esteja acontecendo lá fora. E essa coerência funciona em vários níveis, sabe? A interna é essa harmonia dentro da gente. A relacional é a nossa capacidade de entender os outros e de se conectar. E a epistemológica é esse equilíbrio sábio entre ter rigor e, ao mesmo tempo, ter abertura para os grandes mistérios da vida. Essa frase resume de um jeito lindo a abordagem equilibrada que a gente precisa para navegar numa realidade que é muito, mas muito maior do que nós. É sobre ter rigor e, ao mesmo tempo, ter abertura. É dançar nessa fronteira. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, uma que transforma toda essa nossa exploração num convite pessoal para uma vida mais consciente. A pergunta que fica é: com tudo isso em mente, em qual frequência cada um de nós escolherá se sintonizar hoje?